O demônio da névoa. Quando a névoa começou a cobrir as ruas de Catanduva, os moradores perceberam que havia algo de profundamente errado. Não era a névoa comum que subia em dias úmidos ou durante as madrugadas frias. Esta névoa chegava sorrateira, com um peso estranho no ar, densa demais, como se fosse um manto ocultando os segredos da cidade. Com ela, vinham os sussurros, suaves, quase imperceptíveis, mas que, aos poucos, preenchiam o silêncio noturno com uma presença inquietante. A primeira vez que a névoa apareceu, ninguém deu muita importância. Achavam que era um fenômeno natural, mas logo começaram os desaparecimentos. A princípio, foi um jovem que não voltou para casa após o trabalho. Seus pais, preocupados, chamaram a polícia, mas nenhuma pista foi encontrada. Apenas a névoa parecia saber o que aconteceu naquela noite. Dias se passaram e a cidade tentou seguir em frente, ignorando a sensação crescente de que algo macabro se escondia naquele nevoeiro. Mas quando a névoa voltou, mais uma pessoa desapareceu. Desta vez, uma mulher idosa que morava sozinha. Seus vizinhos notaram que sua porta estava aberta pela manhã, a casa intacta, exceto pelo fato de que ela não estava mais lá. Nenhuma marca de luta, nenhum sinal de fuga. Era como se ela tivesse sido engolida pelo ar. Com o passar do tempo, o padrão ficou claro. Toda vez que a névoa surgia, alguém desaparecia. Catanduva, que antes era uma cidade pacata, agora se tornava refém de um medo crescente. As ruas ficavam desertas assim que a névoa começava a rastejar pelas calçadas, envolvendo casas, postes de luz e silenciando qualquer som. Todos sabiam que sair durante a noite era uma sentença de morte, mas ninguém sabia o que realmente acontecia com as vítimas. Elas simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Foi então que os boatos começaram. Diziam que a névoa trazia algo consigo, uma entidade antiga, um demônio. Ele não caçava diretamente, mas se alimentava do medo das pessoas, sugando suas vidas enquanto se escondia na bruma. Aqueles que desapareciam não eram levados fisicamente, mas arrancados de sua própria existência, devorados pelo terror que o demônio impunha. Na última noite, a névoa desceu mais espessa do que nunca. Parecia viva, pulsando de uma forma quase orgânica, se movendo como um predador que ronda sua presa. As janelas das casas estavam trancadas e as luzes apagadas, mas o medo dos moradores era palpável. Eles sabiam que mais alguém estava marcado para desaparecer. Não havia como escapar, e todos, em silêncio, esperavam o próximo sumiço. Dizem que naquela noite, um homem, tomado pelo desespero, decidiu enfrentar a névoa. Ele havia perdido a esposa semanas antes e estava convencido de que a criatura ainda a mantinha cativa em algum lugar dentro daquele véu impenetrável. Ele saiu de sua casa e adentrou o nevoeiro denso, com a respiração pesada, o coração acelerado, enquanto os sussurros o envolviam. Ele sentia a presença, mas não podia vê-la. Era como se a névoa fosse uma extensão do demônio, espalhando-se por todos os cantos e sugando sua coragem. Quanto mais ele avançava, mais fraco se tornava. A névoa parecia apertar ao redor dele, como se o engolisse. Seus pensamentos começaram a se fragmentar, as memórias de sua esposa desaparecendo. E ele já não sabia se estava vivo ou morto. Quando tentou voltar, percebeu que não havia mais retorno. O medo o dominou por completo. E foi assim que ele desapareceu. Na manhã seguinte, Catanduva acordou sem mais um de seus habitantes. A névoa havia se dissipado, deixando apenas o silêncio opressor. A cidade agora sabia que, enquanto a névoa existisse, o demônio continuaria a caçar. E todos os moradores, sem exceção, estavam marcados. Eles esperavam, sabendo que não importava o quanto trancassem suas portas
ou escondessem seus medos. A névoa sempre voltaria, e o demônio, faminto, não descansaria até que todos tivessem desaparecido.